Boa tarde. Hoje é dia 8 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Ana, o Eric, a Vitória, a Evelyn, o Pedrão, o Eduardo, o Jonathan, o Vitor, a Júlia, o Enzo, o Cauã, o Micael, a Ana Júlia, a Manuela, a Adriele e o Igor. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém essa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke. Quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades e o aprendizado em dia. O material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Nós vamos fazer hoje a correção das atividades das tarefas São Paulo. É referente à aula 1, referente à aula 2, 3, 4, 5 e 7. A 6, para quem não lembra, é uma atividade do K Academy, só que a gente não fez ainda. Estou vendo seus Protec dão uma força lá em relação aos e-mails que vocês receberam, só que vocês não acessam o e-mail, né? Do e-mail institucional, aquele que é o RA seu, arroba. Aquele e-mail, se vocês entrar no Gmail e entrar nele, vocês vão ver que tem um e-mail de convite para vocês entrarem na sala do K Academy. Mas vamos esperar mais orientações sobre isso. Dando início então, aula 1. A primeira aula nossa, que era nivelamento, e o assunto era operações envolvendo números racionais, tarefa do dia. Sugestão: já que a nota da tarefa São Paulo vale na hora de constituir a nota de vocês lá do boletim, e vocês podem estar consultando no dia da minha avaliação, eu recomendo, quando vocês for fazer o trabalho em casa, copie a pergunta. Não precisa copiar todas as alternativas. Copie a pergunta no caderno e responde qual que você achou. Vamos supor que tinha a opção E aqui, 5/8, certo? Aí você vai copiar a pergunta, você vai colocar a resposta, pode até pôr a letra E coloca o número 5/8. Por quê? Nesse momento de correção, você não precisa copiar o enunciado, só apagar caso você tenha errado e fazer observações, certo? Que você pode auxiliar isso na hora de realizar as provas, tá bom? Isso é uma sugestão. Professor, eu prefiro copiar na hora da videoaula. Daí, como a aula nossa é meio corridão, depois eu mando o link, vocês assistem em casa de novo, apertando pause e fazendo as anotações, tá bom? Então vamos lá. Questão número 1. Qual é o resultado da multiplicação 3/4 por 2/3? Quem sabe me dizer aí? Como que eu monto essa conta? 3/4 vezes 2/3. Isso, e agora? Distributiva. É como se fosse distributivo. De cima para o de cima? Isso, vamos lá, Vi. 3 vezes 2? 3 vezes 2, 6. 6. 4 vezes 2? 8. Não, 4 vezes 3, desculpa. É 12. 12. Qual a alternativa correta? Ih, não tem. Tem que Fazer a simpli... simplificação. Isso, fazendo divisão do de cima e de baixo pelo mesmo número. Por 3. Dá para dividir por 3 os dois? Muito bem. Eu recomendaria começar de outro jeito, mas dá certo do jeito que você falou. 3 dividido por 3? 2. 12 dividido por 3? 4. Tem essa alternativa? Não, mas dá pra fazer de novo. Dá para dividir por quem agora? 2. Por 2. 2 dividido por 2? 1. 4 dividido por 2? 2. Qual é a alternativa, Vi? Letra? Não? A D. Certo? Outro jeito seria começar com os números primos, né? 2, 3, 5, 7. Começa pelo menor. Você começou pelo número 3, mas deu certo. Eu poderia vir também dividir direto por 6, né? 6 dividido por 6 dá 1, 12 dividido por 6 dá meio. Muito bem, Vi. Escolhe um colega agora, Vi. Pode ser a Ana. A mais perto. Ana. Vamos lá.
Qual é o resultado, Ana? Agora tem que forçar um pouco mais a memória. Da subtração de 5/6 por 2/3. Só fazer uma pergunta para você antes. Eu posso subtrair com os denominadores diferentes? Não. Muito bom. Eu tenho que fazer o quê? Tem que deixar eles iguais. Muito bem. Eu posso multiplicar isso aqui por um número, não posso? Por quê? Por 2. De cima também por 2. Aí fica 5/6 menos 3 vezes 2? 6. 2 vezes 2? 4. E agora? Mantém. Muito bom. Soma? Não, Subtrai. Quantos que dá? 5 menos 4, 1. Resposta, 1/6. Qual é a resposta aqui? A. Parabéns. Escolhe um coleguinha. Júlia. Atividade 1 já foi. Agora nós vamos fazer a atividade 2, que era a nossa aula. Que era a nossa aula número 2. Nossa aula número 2 foi na terça-feira, né? A segunda aula de terça-feira. Qual era o assunto? Uso de linguagem algébrica, tradução de situação problemas para linguagem algébrica, tarefa do dia. Qual é a expressão algébrica que representa o triplo de um número menos 10 unidades? Eu sei que você já sabe qual é a resposta, mas vamos lá passo a passo. Como eu represento o triplo de um número? 3x. Poderia ser 3n? Poderia, mas a gente percebeu que a alternativa aqui está tudo com x. Então vamos seguir a alternativa, né, Júlia? 3x é o triplo de um número. E essa parte menos? Eu coloco menos mesmo, né? Menos quem? 10. Qual a alternativa correta, Júlia? A. Muito bom. Parabéns. Escolhe um coleguinha ou uma coleguinha. Pedrão. Olha, Pedro, o seu é fácil também, será? Vamos ver. Qual é a expressão algébrica que representa a diferença entre o quíntuplo de um número e 15, sendo x esse número? Diferença, que conta é? Que conta que eu faço para descobrir a diferença? Isso, de menos. Como que eu faço o quíntuplo de um número x? 5 vezes x. Muito bom. E 15. Agora a gente tem que montar. Eu sei que a diferença é uma conta de menos. Eu sei que o quíntuplo de um número é 5x. E o outro número é 15. Como que montaria aqui então? Vamos ler a ordem. Qual é a expressão algébrica que representa a diferença? Eu ponho o sinal de menos. Agora você tem que decidir quem vai ficar para a esquerda e quem vai ficar para a direita. A diferença é entre o quíntuplo de um número. O 5x fica onde? Do lado esquerdo ou do lado direito? Esquerda, porque ele foi citado primeiro. Ele foi citado primeiro. 5x menos, quem é o outro lado? 15. Muito bem, Pedro. Qual é a resposta correta? A C. C. Muito bem. Tá? Se fosse assim, qual é, por exemplo, se na prova eu inverter, eu colocar qual é a diferença entre o 15 e o quíntuplo do número? Daí é 15 menos 5x. É o contrário, tá bom? Alguma dúvida aqui, turminha? Não? Então, resposta, letra C. C de Cristo. Passamos agora para a nossa terceira aula, que foi a primeira aula de quinta-feira. Escolhe um coleguinha ou uma coleguinha. Cauã. Cauã, a aula é número 3. A atividade é nivelamento, valor numérico de expressões algébricas, tarefa do dia. Aí, Cauã, não é difícil o seu, só ler com atenção. Qual é o valor numérico da expressão algébrica? 3 vezes x menos 2. Se x for 4. O que eu preciso fazer, Cauã?
Perfeito, parabéns. Troca o x por 4. Agora eu resolvo. Quem eu resolvo primeiro? Menos ou vezes? Vezes. Tem prioridade, né? Quantos que dá aqui? 12. Continua a conta. 12 menos 2. Quantos? 10. Alternativa? Parabéns. Alguma dúvida, turma? Jonathan, Eduardo, Vitor, que está olhando para o chão, não sei, o lápis. Hein, Vitor? Entendeu? Não entendeu? Hã? Entendeu. É? Então vamos ver se você entendeu. Entendi, não sei. Agora vai entender na marca, então. Vou mudar aqui, ó. O x não é 4 mais. Agora o x vale 2. Como que fica? Coloca quem no lugar do x? Não, não é 4 mais. Agora ele vale 2. Quem coloca no lugar do x? 2. Muito bem. Quem eu resolvo primeiro? Multiplicação ou subtração? Isso. Quantos que dá 3 vezes o 2? Hã? 6. 6. Muito bom. 6 menos 2. 4. Viu? Parabéns. Chegou na resposta. Tá? Vamos então. Já que você quer que seu colega participe também, vamos lá. Jonathan, o seu x vale 1, Jonathan. Quem eu coloco no lugar do x, Jonathan? 1. Muito bem. Quem eu resolvo primeiro? Multiplicação ou subtração? Isso. Quantos que dá 3 vezes 1? 3. Quantos que dá 3 que tira 2? 1. Viu? Pronto. Quer que seu amigo também, Eduardo, participe? Quer. Então vamos lá. Olá, Eduardão. Seu x, Eduardo, é 5. Certo? Quem eu troco no lugar do x? 5. Muito bem. 5. Quantos que dá 3 vezes o 5? 3 vezes 5. Se tem 3 notas de 5 reais, quanto você vai ter? Se tem 3 notas de 5 reais, você vai ficar com 5? O que você fez com as outras duas? Jogou no lixo? 15. Muito bem. 15 que tira 2. 13. Muito bem. Chega não dos outros participar. Já colocaram vocês dois da fria aí. Era só pro Vitor participar. O Vitor não, quero o Jonathan também. Mas é bom, deu uma revisada aí. Então fique atento para não ser pego de surpresa de novo. Quem foi o último que respondeu aquela lá mesmo? Foi o Cauã, né? Cauã, escolhe um coleguinha. Eduardo. Olá, Eduardo. É quase a mesma coisa, Eduardo, só que é um pouco mais complexo. Qual é o valor da expressão algébrica? X ao quadrado menos 5. Se o x for igual a menos 2. Então eu troco meu x por quantos, Eduardo? Não é por 2, veja bem. X igual a menos 2. Então eu troco o x por quantos? X igual a menos 2. Eu troco o x por quantos? Não. Já hoje você falou para mim que o x era 2. Estava errado. Presta atenção. X é igual a menos 2. Quem é o valor do x? Vou dar um exemplo para você. Se eu falar que o x vale 5, o x é 5. Se eu falar que o x vale 8, o x é 8. Se eu falar que x é Jonathan, o x vale Jonathan. Então o x é igual a menos 2. Quem eu coloco no lugar do x? Isso. Ai, deu uma força, hein? Vou pagar a paçoquinha para eu depois. Menos 2. Então lá, menos 2 ao quadrado, menos 5. Como que fica menos 2 ao quadrado? Quer dizer que você tem que fazer menos 2 vezes ele mesmo. Quantos que dá menos vezes menos? Você lembra se é mais, menos? Mais, muito bom. 2 vezes 2? 4, muito bom. Aqui então deu quantos? 4 positivo. Eu tenho 4 e tiro 5. Ai, ai, ai. Eu tenho 4. Não dá para tirar 5, né? Vai ficar negativo. Então quantos que se fica devendo? 1. Então menos 1. Resposta final? Letra A, B, C ou D? Olha lá. Qual é a resposta? A, B, C ou D? Não, a B. Ah, bom, que susto. A B.
tá? Só para deixar bem claro aqui para todo mundo é o seguinte, quando você chega numa situação dessa, é muito comum a gente pensar que é a letra C, porque vem na cabeça da gente do maior tira o menor. Só que você tem que entender aqui, ó, presta atenção todo mundo. O número positivo com o número negativo quer dizer que eu tenho que fazer uma conta de subtração. O maior sempre em cima e o menor sempre em baixo. 5 que tira 4. 1. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? 5 ou 4? 5. Qual é o sinal dele? Menos. Então a resposta é menos 1. Certo? Muito bem. Escolhe um coleguinha. Manuela. Ah, mano. Armaram pra você, mano. E foi os três aqui. Manuela. Quase uma tarde de falar Manuela aqui. Parece um fã-clube. Manu, seguinte, tarefa 4. Primeiro, fiquei contente que você fez a atividade. A primeira, eu só consegui conferir a primeira. Conseguiu fazer, muito bom. Você fez na escola ou conseguiu fazer em casa? Melhor ainda, tá? Vocês podem fazer a atividade em casa mesmo. E tem gente que fala, será que depois leva? Não sei quem é o professor de tecnologia de vocês. Ela levou vocês para fazer no computador? Não, né? Até porque vocês manejam bem celular. Graças a Deus, todo mundo vai conseguir fazer em casa. Então lá, a não ser problema de internet, não dá nem sinal de torre. Daí faz na escola, nos computadores, nas aulas vagas ou na aula de tecnologia, tá bom? Tarefa São Paulo, aula 4, nivelamento. Raiz da equação polinomial do primeiro grau. Tá? Então vamos lá. Manu, esse é mais difícil, então eu vou dar um auxílio para você. Até então não estava tão difícil. Agora já começou a ficar. Eu vou passar a equação aqui, ó. 2x mais 12 é igual a 110 menos 5x. Primeira coisa, mano, a gente tem que fazer assim. O que eu tiro de um lado e jogo para o outro, ele inverte. Se ele está positivo, ele vai negativo. Se ele está negativo, ele vem positivo. Eu tenho que deixar quem tem as coisas envolvendo o x do lado esquerdo e quem está solto do x do lado direito. Do lado direito aqui, mano, quem já está sem o x? É o 110 ou menos 5x? Isso, 110 está sozinho, já deixo ele lá, certo? Do lado esquerdo, quem não tem nada a ver com o x aqui? O 2x ou o 12? O 12, muito bom. Ele está positivo, ele vai passar para lá, que é o contrário do positivo. Vou colocar. Oi? É positivo ou negativo? Então, se ele está positivo, ele vai para lá? Negativo, tá bom? Ele vai subtraindo, negativo. Então, menos 12, certo? Já resolvi isso, já resolvi isso. Opa, esse não. Aí, esse não. Já resolvi esse daqui e esse daqui. Do lado esquerdo fica quem já está com x. Quem que sobrou do lado aqui que já estava com x? Do lado aqui, ó. O 2x. Do lado de lá, quem estava com x? Isso, só que o 5 é nega. E quando ele vem para cá? Isso, muito bom. Mais 5x. Agora, a gente tenta juntar quem com quem. Aqui a gente junta. Se eu tenho 2x com mais 5x, quantos x eu vou ter? Não precisa se preocupar com o número que está dentro do x. Você vai olhar só a parte da frente. 2 mais 5. Olha lá. 5 mais 2? Não. 5. 6. 7. Faz parte. Nervosismo. Vocês dão risada, mas a hora que eu sei, vocês ficam aí que não corta a couve, né? Agora aqui, 110 menos 12, vamos montar a conta. 110 menos 12. 0 dá para tirar, sem ficar negativo. 0 dá para tirar 2? Não dá, né? Eu tenho 0, não dá para tirar 2. Então eu empresto do vizinho. O vizinho tinha uma dezena, fica com 0, aqui fica com 10. 10 que tira 2. 10, abaixo 2, 8. Que você esqueceu quanto é esse? 8. 0 que tira 1 não dá, empresta. Agora pense que 10 tira 1. Isso. 98. Então já estamos quase terminando, Manu.
7 vezes o valor que eu não sei quem é, dá 98. Mas eu não quero descobrir 7 vezes o x, eu quero descobrir o x sozinho. Então 98 já está lá. Esse 7 que está multiplicando passa para lá. Já hoje nós estamos falando do contrário de mais e menos. Agora o contrário de vezes é o dividir. Então ele está multiplicando, ele passa dividindo. Agora é só fazer 98 dividido por 7. Quanto 7 cabe dentro do 9? 7? Não, muito. Para você completar, imagine assim. Você tem um tambor que cabe 9 litros de água. Quantos galões de 7 litros cabe dentro desse tambor? Um só, porque se pôr 2, passa. Não pode passar. Então, ou poderia fazer uma pergunta mais fácil, né? Quem vezes 7 dá perto do 9 sem passar? Quem, Vitor? Na tabuada do 7. Quem vezes 7 chega mais perto do 9 sem passar? 5 vezes 7, 35. Passou muito. Uma só. Muito bom. 1 vezes 7, 7. Isso mesmo. Quando estiver perguntando assim e vocês souberem, pode participar. 9 que tira 7. Então lá, tenho 9, tirei 7. Ficou 2. Abaixo 8. E se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 7 dá 8? Quanto 7? Não, dá 8 não, dá 28. Quanto 7 a gente precisa somar para dar 28 ou chegar perto do 28? 4. 4 vezes 7, 28. Acabou minha conta. Qual foi a resposta? Letra A. A de amor. B de baixinho. Ah não, só A de amor. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Não? Tranquilo, turma? Quase não risquei a lousa ainda. Manu, escolhe um coleguinho ou uma coleguinha. Ana Júlia. Ana Júlia, mesmo estilo, só que a gente já fez um exemplo, tá? Qual é o valor do x para que essa sentença seja verdadeira? 3x menos 7 é igual a x mais 11. Quem é os primeiros que eu deixo do lado esquerdo aqui? Quem tem alguma relação com x, quem é eles? 11 não tem relação com x. Tem que ser alguém que tem alguma relação com x. 3x já está aqui. Precisa mudar o sinal dele? Não, né? Do lado de lá, eu tenho também alguém com x. Quem que é que está com x lá? Só o x sozinho. Ele está positivo ou está negativo? Quando ele passa para cá? Negativo. Muito bom. Já eliminei as minhas incógnitas para o lado esquerdo. Eliminei não. Levei as minhas incógnitas para o lado esquerdo. Quem eu sei vai ficar do lado direito. Já estava lá quem? O 11 positivo. Muito bem. Quem que vai passar para lá que está nesse lado? O 7. Ele está negativo ou está positivo? Ele vai para lá? Positivo. Muito bom. Agora pensa comigo aqui. 3x menos x. Ou 3x menos 1x. Que x é a mesma coisa que 1x. 2x. Muito bom. É igual 11 mais 7. 18. Muito bom. 2 vezes o valor que eu quero descobrir é 18. Então, eu não quero 2 vezes, eu quero uma vez só. Vou deixar o x sozinho. Esse 2 que está multiplicando passa para lá. Contrário da multiplicação. Não. A subtração é o contrário da adição. Isso. Dividido por 2. Quantos que dá 18 dividido por 2? Ou a metade de 18? 9. Muito bem. Parabéns. Qual é a resposta correta? Letra A. A de Amora. Já que hora. Olá, louco do céu. Deixa eu arrumar ali. Tá errado no PowerPoint, mas deixa eu provar para vocês que é isso mesmo, ó. 3 vezes 9 menos 7 é igual a... O x vale quantos? 9, né? 9 mais 11. Vamos ver se é verdade? 3 vezes 9, 27. 27 menos 7, 20. Igual. 9 mais 11, 20. Então a resposta é a letra A, não a 6, como apareceu ali. Erro na hora de montar o PowerPoint. Deixa eu arrumar ali.
Continuando. Olha lá, resposta correta, 9. Letra A. Próxima. Escolhe alguém, Ana? Eric. Cadê o Ericão? Tá ali. Olha, Eric, você não precisa fazer um cálculo aqui, Eric. Mas eu acho que é mais difícil quando a gente não precisa fazer cálculo. Isso aqui é o conceito, a gente tem que saber o conceito. Qual é a principal característica do gráfico de setores? Você lembra o que é gráfico de setores? Isso, perfeito. É o gráfico de pizza. Qual é a principal característica dele? Representar a quantidade absoluta de dados. Ou comparar dados em relação a um todo de 100%. Ou mostrar a evolução dos dados ao longo do tempo. Não, já balançou a cabeça, já vou pôr o F aqui. Indicar a correlação entre duas variáveis. Não. Qual das duas? A ou B? É a B? Parabéns. É isso mesmo. Né? Oi. Acertou esse aí lá? Que bom. Então, e é legal quando vocês copiam no caderno, depois vocês vão estar sabendo que vocês acertaram ou não. Aí depois que eu corrigi, você fala, professor, mas lá estava falando que a atividade, a aula 5, eu tinha acertado só uma, eu acertei as duas. Daí a gente vai lá no sistema e comprova para ver se acertou ou não mesmo, tá bom? Que é bom ter essa tirateima. Atividade 2, Ericão, manda alguém aí. Jonathan, vamos lá. Jonathan, não precisa calcular também. É de informações. Como interpretar um gráfico de setores? Gráfico de setores, como o Eric já lembrou, é um gráfico de pizza. Comparando a quantidade absoluta de cada categoria, analisando a correlação entre duas variáveis, verificando a porcentagem de cada categoria em relação ao todo, observando a evolução dos dados ao longo do tempo. Qual que você acha que é correta? A, B, C ou D? Oi? C. Você acha que é C? E daí? Vocês acham que ele acertou ou ele errou? Acertou. Olha a palavra mágica aqui, ó. Em relação ao todo. Todo é 100%. A soma de todos os gráficos, a todas as porcentagens, tem que dar 100%. A soma dos ângulos internos de todos os setores tem que dar 360 graus, porque ele inteiro. Muito bem, Jonathan. Atividade, as duas últimas. Aula 7. Essa é um pouco mais difícil. Jonathan, quem que você gostaria que respondesse? Quem que você gostaria de indicar para responder? O Igor. Vamos lá, Igor. Surpreendeu, achei que ele ia colocar um dos dois colegas no fogo ali. Acho que prometeram até bala, chicletes para ele agora, mano. Paçoquinha. Então, vamos lá, Igor. Essa é um pouco mais complexa, tá, Igor? Talvez eu precise ajudar, porque eu lembro que a hora que eu passei nessa aula com vocês aqui, a gente passou meio correndo, se eu não me engano, porque estava acabando. Mas vamos lá. Um triângulo retângulo, vou tentar desenhar ele aqui só para fazer um sentido. Um triângulo retângulo, quer dizer que ele tem um ângulo de 90 graus. Tem os catetos. Os catetos, só para fazer uma pergunta no geral, se o Igor não souber. O cateto é o A, B e C. São dois desse A, B e C. Quem são os catetos? A, não deu nem tempo do Igor tentar responder. É o A e o B, Igor. Então que bom que ela não atropelou você. A hipotenusa, Igor, é o lado maior que tem em um triângulo. Ela é chamada de hipotenusa, tá? Como que eu sei qual é o lado maior quando eu não estou conseguindo enxergar direito? Ou a hipotenusa está sempre do outro lado do ângulo de 90 graus. Então esse é a hipotenusa. Os outros são chamados de catetos, tá bom? Então beleza. Aqui mede 5 centímetros. Aqui mede 5. E a parte de baixo mede 12. Ele pergunta quem é hipotenusa. Você lembra uma das fórmulas que a gente tem para resolver isso? Ou nunca, não está lembrado? Fórmula de Pitágoras. Certo? Fórmula de Pitágoras. Alguém lembra a fórmula de Pitágoras?
Não? Isso, o que acontece? Quando o Pitágoras inventou, tem lá na sala de matemática. Que é essa... Tá errado mesmo. Quem falou que tá errado? Aquele professor que veio lá de API. Eu já falei também um monte de vezes. Tá errado pelo seguinte, lá tá formado retângulos, né? E tem que ser quadrados. Então, quando você tem a soma dos quadrados, certo? Você pega um quadrado desse lado, pega um quadrado desse. E quando você soma isso aqui, ele forma um quadradão grandão. Tá? Como que eu faço o quadrado de um valor? Quem sabe me dizer? Se o Igor souber, ele fala. Se ele não souber, quem souber, fala. Como eu faço o quadrado do número 3? Vezes 2? Não. Aí é o dobro. Vezes ele mesmo. Então, 3 elevado à segunda potência. Qual é o quadrado de C? C elevado ao quadrado. Então, a hipotenusa é igual a C ao quadrado. Então, para fazer esse quadradão aqui, eu tenho que somar o A e o B. Só que eu tenho que somar o quadrado deles. Qual é o quadrado do A? A Aninha já deu uma dica aí. O C é C ao quadrado. Qual é o quadrado do A? A ao quadrado, ó. O Eric e a Aninha estão proibidos de falar agora. Qual é o quadrado do B? B ao quadrado. Essa relação Pitágoras criou, né? É um teorema que ele criou, depois foi comprovado que funcionava em todos os triângulos retângulos do mundo inteiro. Naquela época, até hoje e no futuro, eu tenho que pegar e trocar as informações para quem eu conheça. Quem que eu quero descobrir? A hipotenusa, né? Ele está perguntando quem é a hipotenusa. Então, C ao quadrado é igual. Qual o valor do A? Que nós combinamos o Igor. Agora é o Igor que começa. Porque um lado vale 5, outro vale 12. Tanto faz quem é o A ou quem é o B. Mas aqui nós combinamos que quem é o A? Vou apagar aqui. Qual o valor dos catetos? Você pode escolher. O A então vale 12 ao quadrado. Descobrimos que esse aqui é o A. Combinamos. Quem é o 5 então? É o B. Como que fica? Mais B ao quadrado. 5 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual. Quantos que dá 12 ao quadrado? Que conta que eu tenho que fazer para descobrir? Eu já fiquei contente se eu não falar 24. Porque muita gente acha que 12 ao quadrado é 12 vezes 2. E não é. É 12 vezes ele mesmo. 2 vezes 2, Igor? 4. 2 vezes 1? 2. Mateus 2, coloca o exemplo. Vai com Deus. 1 vezes 2? 1 vezes 1? 4 mais ninguém? 2 mais 2? 1 mais ninguém? Então, 144. Mais 5 ao quadrado. Isso, 5 vezes 5 dá quantos, Igor? Isso, 25. Hipotenusa ao quadrado é igual. 144 mais 25 dá 169. Você olha lá o alternativo e fala, mas que janho, não tem essa resposta. Mas nós estamos perguntando qual é o valor da hipotenusa ou qual é o valor do quadrado da hipotenusa? Só da hipotenusa. Então, a pergunta é, se não quer o quadrado, você vai passar ele para lá. Quem é o contrário da potenciação? Radiciação. Então, passa para lá, raiz quadrada de 169. Tem duas maneiras de você fazer essa conta. Testar um por um, multiplicando um pelo outro, para ver qual deles dá 169. E se eu não tiver alternativa, você faz isso aqui, ó. Opa, vou tentar fazer aqui embaixo. Não vou conseguir. Vou ter que apagar alguma coisa, vou apagar isso aqui, ó. 169, fatorar por números primos. 169, dá para dividir por 2? Sim ou não?
Não dá, é ímpar. Não dá. Por 3. Deixa eu contar um segredo para vocês. Como que se descobre se o número é divisível por 3? 169. Soma todos os algarismos dele. Dá quantos? 1 mais 6, 7. 7 mais 9, 16. 7 mais 9, 16. Somei todos os números, todos os algarismos. 1 mais 6 mais 9. 16 é múltiplo de 3. Você fala, professor, mas não consigo ainda pensar nisso. Soma esses dois números de novo, até ficar um só. Quantos que é 1 mais 6? 7. 7 é múltiplo de 3? Não. Então ele não é divisível por 3. Quando ele for uma resposta 3, 6 ou 9, é divisível por 3. Então nem vou perder tempo tentando dividir por 3. Dá para dividir por 5? Não. Para ser dividido por 5 tem que terminar ou com 5 ou com 0. Dá para dividir por 7? Vamos tentar? 169 dividido por 7. 2 vezes 7, 14. Sobrou 2. Abaixou 9. Quem vezes 7 chega perto do 29? Não dá, vai dar resto. Então não deu por 7 também. Por 11? Não dá. Vai dar somente por 13. Vai dar 13. Dividido por 13 dá 1. Então 13 ao quadrado é igual a 169. Raiz quadrada de 169, então, é quantos? 13. Qual a resposta aqui, Igor? A letra A. Muito bem. 2 anos depois, nós terminando de calcular. Agora vamos fazer a última. Igor, convida o seu último colega que vai fazer essa. Enzo. Enzo do céu, se você prestou atenção aqui, isso aqui vai ser mamão com açúcar. Bem docinho ainda. Em um triângulo A, B, calma aí, deixa eu ver. A, B, C, cujo cateto AB, esse cateto AB vale 5 centímetros. A hipotenusa AC vale 13 centímetros. Qual é a medida do cateto AC? Qual é a medida de X? Vamos começar lá? Como que é a fórmula do Pitágoras mesmo? Você anotou? Não fez a anotação? Não dá tempo, professor. Mas é só 3 letrinhas que era para anotar. Como que é? Quem ao quadrado. Lembra? Hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Muito bem. Quem é minha hipotenusa? Não, agora olhando no triângulo aqui. Quem é a hipotenusa? 5. Quem lembra o que é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado. Ah, professor, mas não consigo ver esse desenho. Então você vai ver quem está ao contrário do ângulo de 90 graus. Quem é o meu C, então? 13. A hipotenusa é 13. 13 ao quadrado é igual. Quem você querer o cateto? O 5, o cateto A, o 5 ou o X? Pode escolher. X ao quadrado, mais, qual é o tamanho do outro cateto? 5 ao quadrado. Vamos resolver? 13 vezes 13. Muito bom, já percebeu uma coisa aí, né? X ao quadrado. X ao quadrado, mais 5 ao quadrado. 25. Agora, nós vamos fazer assim. Banana é amarela, amarela é banana. Eu gosto de trabalhar com quem eu não conheço pro lado de cá. X ao quadrado mais 25 é igual a 169. X ao quadrado é igual a 169. Quem está atrapalhando aqui? Está positivo, vai para lá? Negativo. Menos 25. X ao quadrado é igual a 144. Agora você tem que descobrir quem vezes ele mesmo dá 144. Ou faz a famosa... Oh, isso! É o mesmo triângulo do Igor. Só que o do Igor estava falando que aqui era 12 e perguntava quem era esse. Aí nós achamos que era 13. Agora eles pegaram o mesmo triângulo e tiraram um cateto. Entendeu? Você já pegou a manha. 14, 144. Se eu não soubesse a resposta do Igor, por exemplo, eu precisaria achar pela fatoração. Vamos lá. 144 dividido por 2... 72. Divide por 2, 36.
Divide por 2 de novo. 18, né? É isso? 18. Divide por 2 de novo. 9. Divide por 3. 3. Divide por 3. 1. Dá 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Lembrando que o contrário da potência é a raiz. Então, raiz quadrada todo mundo. Corta, 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 corta. Todos esses números saem fora. Quantos que dá 2 vezes 2? 4 vezes 3? Os mesmos 12 que você já tinha achado. Resposta correta, letra D. D de Deus. Certo? E por aqui nós finalizamos a correção das tarefas São Paulo da aula 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora nós vamos começar a aula.